Aí a questão pede para você pegar uma das fórmulas, qualquer uma, e discutir o porquê que o tamanho dessa fórmula é polinomial, a geração dessa fórmula é polinomial no tempo em relação à entrada. Em relação ao tamanho da entrada. Entendeu? Mais dúvidas? Iris. Professor, tá me ouvindo? Tô. Na verdade, a minha dúvida é na lista de complexidade que é para entregar hoje, se não me engano, porque tem um negócio de não satisfaz, não FI, FI não satisfaz, não FI, não é isso? E FI é DNF. Deixa eu abrir a lista. Calma. Lista 6. Cadê essa lista, meu Deus? Achar essa lista vai ser difícil agora. Deixa eu ver se pelo Moodle eu consigo achar. Eu tenho ela aqui, dá para eu compartilhar a tela? Ou... Não, abre pelo Moodle aqui. Mapa 51. Complexidade. Complexidade computacional, lista 5. Qual é a questão? A 1 ou a 2? A1. Tá, seja própria a linguagem da lógica proposicional clássica, dizemos que uma fórmula φ está na forma normal disjuntiva se tem a forma tal. Ok. Mostre que o problema SAT-DNF pertence a P. Sim, qual é a dúvida? Na definição de SAT-DNF, φ é proposição, e aí tem um não... como é? Eu não lembro se é não deriva... Não φ não é validade. Como assim? Tá. Tudo bem. Obrigada. Era só isso mesmo. Isso aqui, não φ não é validade, significa que φ é satisfazível, né? Sim. A entrada φ está em DNF, Davi. A pergunta de Davi foi se nessa questão as fórmulas vão estar na DNF. Sim. Ela já está na DNF e o problema é de decidir se ela é satisfazível ou não. Podem falar também, viu, gente?
Silva. Israel Herbert. Paulo Gomes Bernardino, Lucas. Felipe Santana. Tá, vamos lá. Cheguei agora. A gente já viu a questão 1 da lista de complexidade, né? Foi exatamente a pergunta que fizeram agora, João. A tarefa você recebe, o problema você recebe uma fórmula que está na forma normal disjuntiva e decidir se essa fórmula é satisfazível ou não. E provar que isso está na DNF, ou que isso está em P, que isso pode ser resolvido em tempo proposicional. Como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que quando a gente está falando de fórmulas na forma normal disjuntiva, é algo como P, I, não Q, I, R, ou não P. Então, consegue me ouvir? Sim. Sim, ok. Então, a minha resolução foi que, tipo, como é uma disjunção de conjunções, a gente só precisa ver a primeira conjunção, ver se possui qualquer, tipo, ver se possui dois membros que sejam P e não P. Aí, se possuir, vai para a próxima. Se não, a gente coloca valorizações para que, se for um P, seja 1, se for não P, seja 0. Aí, para todos que estão nessa conjunção. Aí, como 1 e 1 e 1 e 1 e 1 vai dar 1. E o resto é disjunção de conjunções. Basta só esse primeiro estar ter valor total 1. Porque os outros podem ter valor 0, tipo, todo o outro símbolo que não está nessa conjunção ter valor arbitrário. E qual é a complexidade disso? É linear. Por quê? 2n no máximo. Porque vai percorrendo, tipo, parte por parte da palavra, que é a fórmula toda. Se percorrer todas elas e todas elas tiverem P e não P, acaba e devolve falso. Se uma delas estiver disponível, a gente só vai, tipo, fazendo, tipo, do começo até o fim dela, atribuindo os valores, e o resto, tipo, dá o mesmo valor, 0 ou 1. E isso é tamanho N. No máximo 2N. Não pode ser mais do que 2N, porque, na verdade, você tem que checar para cada... Você não sabe quantos átomos literais tem na cláusula. Aí você tem que checar cada combinação de cláusulas, ou de elementos de cláusula, né? Você tem, por exemplo, você pode ter quatro literais numa cláusula. Então, P, Q, R e S. Isso. Então, você vai ter que ver se P e Q são duais um do outro, ou seja, se é P e não P, o P com R e o P com S. O Q com R, o Q com S
e o R com S. Ah, então seria no máximo n ao quadrado? É. Ah, sim, entendi. Para verificar essa se tem P e não P. Isso. Que não é só P e não P, né? Qualquer dupla de literais duais, em que é um positivo e um negativo na mesma cláusula. Então, o que efetivamente a gente tem que fazer para checar a satisfazibilidade é checar cláusula por cláusula se existe uma cláusula que não tem uma contradição dentro dela. Se existir essa cláusula que não tem uma contradição dentro dela, a gente consegue construir uma valoração para essa cláusula. E como é um monte de disjunção, basta que uma cláusula seja verdadeira. Sim. Fora essa coisa de checar todas as checar todos os membros de uma conjunção para ver se não tem essa contradição. Eu não tinha percebido que ia durar tempo n ao quadrado. Foi assim mesmo que eu acabei resolvendo. Uhum. E tá certo então, né? Beleza. Beleza. Davi, reduzir SAT a subset sum. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer, sabe como? Pelo CNF, se eu não me engano. Que o que você quer é uma valoração. Você tem que fazer uma. Assim, o que você tem que fazer é uma codificação dessa fórmula como um problema numérico. Um CNF, você tem uma quantidade N de cláusulas, certo? Então, o que você quer procurar no CNF é uma valoração que torne todas as cláusulas verdadeiras. Então, você vai ter que ter a primeira cláusula verdadeira, e a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira. Se a gente pensar como cada cláusula dessa tem valoração 1, a gente pode pensar, eu quero achar uma coisa que transforme a soma dessas valorações em um certo número, N, no caso, que é o número de cláusulas na sentença. Aí você tem que pensar como codificar exatamente isso, porque quando é que a cláusula é verdadeira? Quando um dos átomos, né, dos literais dentro da cláusula é verdadeiro. Então você vai ter que ver quais são as possíveis combinações que você faz. Não é uma codificação muito fácil de fazer de SAT. É mais fácil fazer de outros problemas para subset sum. Se eu não me engano, clique para subset sum sai, né? Mais fácil. Para subsoma. Para NP completude, clique sai para subsoma mais fácil, né? Subsoma, você tem um conjunto, achar um subconjunto que o resultado da soma tal. Eu acho que a prova mais fácil sai por clique. Professor, Eu. na lista de revisão, tem a questão 4 dizendo, mostre que PA não é redutível a LV. Mas PA é que linguagem, que problema? Problema de aceitação. Tipo, recebe uma máquina e... SAT? Não, SAT reduz, mas eu acho que SAT dá mais trabalho, né? Acho que clique sairia mais fácil. Desculpe. Estava consultando com o Roberto.
Não, tudo bem. Mas era só isso mesmo, tipo, porque eu não sei se a gente viu exatamente esse problema em sala, mas A gente falou sobre ele, o problema de aceitação, e eu disse que ele é recursivamente enumerável. é. Entendi. Quer dizer, eu sei que ele é semi-decidível. Ele é recursivamente enumerável, que é fácil de ver, porque a gente consegue reduzir ele para o problema da parada, quer dizer, consegue reduzir ele para o problema da parada, porque é só a gente pensar que ele é uma subinstância do problema da parada, porque qualquer máquina a gente pode simplesmente pegar, em vez de rejeitar, botar para os casos em que ela rejeitaria, entrar em loop infinito, né? Então o problema da parada vira o problema da aceitação. É a mesma coisa, assim. Vi. Então o raciocínio é igual na prova. A resolução dessa eu coloquei no Moodle. As mais difíceis eu coloquei no Moodle. A resolução da 4? Deixa eu ver se é a 4 essa. Eu acho que é. Ok, vamos tentar trocar de cal. Isso, 4, deixa eu ver. 4 eu coloquei no Moodle, a 4 e a 8. Davi, esse negócio de são coisas que eu nunca vou pensar sozinho, é fazer exercício. Fazer exercício para você conhecer alguns problemas que são NP completos e pensar como é que você reduz um para outro. Mais dúvidas? Eu coloquei as notas das todas as atividades que tem lá numa planilha e coloquei no Moodle porque eu não estava conseguindo publicar as notas, porque o Moodle ainda está com problema. Eu não tava eu acho que alguns de vocês devem ter recebido nota no Moodle da atividade de funções recursivas, outros não, porque simplesmente não estava indo. Aí quem não recebeu pode consultar a nota lá. Eu só estou olhando se tem alguém faltando nota. Mas diga aí, João abriu o microfone, eu acho. Eu tinha aberto. Tipo, eu ia perguntar se uma reelaboração da questão 11 da lista de revisão. Tipo, falando que log não é significativo para descrever a complexidade. Se a gente considerar só reduções polinomiais. No caso, isso seria porque, tipo, mesmo se existem problemas que podem ser resolvidos em tempo logarítmico, reduzir um problema para outro necessariamente dura N ou mais passos, né? Como é?
É porque Não entendi. reduzir um problema a outro demora, no mínimo, um tempo polinomial, né? Não, não é exatamente isso. O que é que a gente consegue concluir dessa prova aqui? Que, ó, sempre existe um problema A em log e B que não está em log e que B é redutível polinomialmente a A. Eu acho que a função que transforma as instâncias de A para B tem que ser Turing computável. No caso, Então, Turing computável tem que ser uma redução polinomial. Mais do que Turing computável, ela é decidível. E aí, o que é que isso implica sobre a relação entre as classes log e P? Eu vou chutar isso, tipo, que parece estar certo, só que eu não sei, tipo, exatamente qual é o passo a passo de raciocínio que leva essa informação que a gente tem a isso que eu vou falar. Mas o log está contido em P? O log está contido em P por definição, porque log n é O de n ao quadrado. Na verdade, é O de n, né? Então, por definição, qualquer problema de log estaria em P. E aí? Que mais? Vamos lá, gente. Para que servem reduções na nossa teoria de complexidade? Para mostrar que um problema pode ser reduzido utilizando a resolução de outro problema? Então, um problema pode ser resolvido com um algoritmo para outro. E o que é que esse resultado que a gente viu aí está dizendo? Que um problema que não é um problema. Tô meio quebrado nessa ordem. Se é que um problema em tempo não logarítmico, em tempo logarítmico pode ser resolvido em tempo polinomial ou o contrário? Não é o que está dizendo aí. Está dizendo que o problema que não está em log está sendo reduzido ao problema que está em log. Quando a gente reduz o problema polinomialmente, a gente polinomial, a gente mostra que normalmente ele está dentro da mesma classe que o problema ao qual a gente está reduzindo. Mas se a gente faz a redução em tempo polinomial, então essa redução não está em log. Isso. Significa, então, que essa noção de redução como um problema ser mais complexo do outro quebra, certo? Então, a nossa torre de complexidade, ela não se comporta mais de forma natural, quando a gente pensa. Se a gente considera a classe log como uma classe de complexidade, ela não é uma classe bem comportada de que os problemas resolvíveis, redutíveis a ela, estão dentro dessa classe. Certo? Isso porque tipo, a gente está reduzindo um problema não logarítmico para um problema logarítmico. Só que essa redução é em tempo polinomial e, portanto, esse produto não pode ser reduzido
realizado por total em tempo logarítmico? Se você tem um problema que não está em log, ele não é resolvível em tempo logarítmico, certo? B não está em log. Sim. Só que a gente está dizendo que B é redutível a um problema em log. Certo. Então Só que essa você... redução demora tempo polinomial. Isso. Por que essa redução demora tempo polinomial, mesmo que a gente esteja reduzindo para um problema que é reduzido em tempo logarítmico, o total de tempo que a gente usa é polinomial, não é? Isso. Então, o que é que acontece? Classes abaixo do polinomial, com complexidade menor do que polinomial, estritamente menor do que a classe de P, elas não são significativas quando a gente quer falar sobre torre de complexidade, que é isso, no final das contas, problemas que não estão nela vão conseguir ser reduzidas para ela, por reduções polinomiais. Certo? Então não faz sentido a gente incluir essas classes nas nossas torres. A menor classe sobre a qual a gente pode falar como uma classe fechada, né, é fechada por reduções, no caso, né, é a classe P. Sim, entendi agora, professor. Obrigado. Calma, professor, minha internet deu uma falhada nesse finalzinho, mas só para... Eu acho que eu entendi. A gente não considera log as classes menores do que P, porque dá para reduzir problemas que não estão nelas a problemas delas, e aí bagunça a piramidezinha. É isso, né? Tipo, a gente teria classes que não são fechadas por mapeamento, né? Por reduções por mapeamento. Ok, obrigada. Mais dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida, só que não é exatamente em relação à nossa prova. Depois dela, a gente ainda vai ter aulas presenciais? Tipo, falando sobre, digamos, os seminários ou alguma coisa? Ou vai ser, tipo, só... Não, os seminários vão ser vídeo e tem a segunda chamada na outra semana. Ah, ok, certo. Até quando que tem que entregar o seminário? É semana que vem. Ah, Tá? ok, certo. A data de entrega do seminário, deixa eu olhar aqui. Mas se eu não me engano é o começo da semana que vem. Eu acho que é terça-feira. Ok. Deixa eu olhar aqui no AVA. Seminário da disciplina. Dia 12. Que vocês vão ter que ver os seminários, né? É para postar no Moodle, viu, gente? É para botar no YouTube da vida e postar fazer um post no fórum dizendo seminário, assunto tal. E aí colocar o link lá para as pessoas poderem ver. Não dá para prolongar muito aí não, porque o problema é que vocês têm que ver e corrigir uns dos outros. Não, as correções não. As correções até
o final da semana, até a outra semana, né? Até a semana do... É por isso que eu estou pedindo para o dia 12, para vocês terem tempo de ter uma semana para ver e poder ir preenchendo os formulários. Não vai ficar muito corrido. Isso é, tipo, o que a gente tem que preencher nos formulários e, tipo, essas coisas. Tá tudo escrito naquele documento, né? Tipo, e a gente tem que estudar os assuntos dos seminários além do vídeo para ver se o conteúdo tá certo ou se tá faltando alguma coisa. É interessante, né? Vocês não vão ter tanto tempo assim para fazer uma pesquisa sobre o conteúdo. Não estou esperando que vocês vão ler muitas coisas e tal, mas pelo menos dar uma olhada na Wikipédia para entender os conceitos. Estou esperando que vocês vão fazer. Pelo menos para acompanhar o seminário, né? Certo, obrigado. E aí, gente? Nenhuma dúvida a mais? Então podemos encerrar a aula? Questão 3. Questão 3. Essa é uma pergunta. Se uma linguagem é regular e é redutível a outra, ela tem que ser regular? O que é que vocês acham? Por quê? Por que não, Lucas? Porque sim, porque A pode ser reduzida a B e B é linguagem regular. A gente se beneficiaria com a redefinição. Regular não é recursiva. Regular, lembrando, regular de linguagens formais e autômatos.
Regular é que é descritível por um autômato finito determinístico ou por uma expressão regular. Não é redução por polinomial, é redução por mapeamento. Augusto. Mas é o contrário. É você reduzir uma que não é regular para uma regular, Reina. Eu acho que seria. Tá dando eco um pouco, gente. Aqui não tá dando eco, não. A não necessariamente pode ser regular, porque se tem uma palavra, se a palavra W é aceita por A, por exemplo, pode ter uma subpalavra que, sei lá, tem um autômato finito que reconhece essa subpalavra. Nesse caso seria B, que estaria realizando essa subrotina. Para reconhecer uma parte da palavra de W. Seria reconhecida por um autômato finito. Mas não necessariamente toda palavra é reconhecida por um autômato finito. Não entendi. Como assim? Explique de novo. Deixa eu ver como é que eu tenho uma palavra W, que aceita por A, né? Não necessariamente pode ser escrita como uma expressão regular, porque na minha construção da máquina de Turing... Vamos lá, expressão regular não é para descrever uma palavra, é descrever uma linguagem. Não necessariamente essa palavra está na... É uma linguagem regular, mas uma subpalavra pode ser sim. Não está fazendo muito sentido isso de palavra e subpalavra. Vou tentar escrever aqui. Sim, Lucas, se você mostrar uma linguagem que não é regular e reduzir ela para uma regular, você mostra que isso não vale. Qual não regular a gente pode pegar e reduzir para uma regular? A gente, no caso, isso seria, por exemplo, se eu pegar uma linguagem regular e eu pegar uma função que pega uma palavra dessa linguagem regular e transforma numa palavra, e essa linguagem resultante não for regular, vai estar... A gente pode então pegar, tipo assim, como a linguagem B regular,
uma linguagem composta só de números 1. E aí, para irregular, a gente pode pegar a representação, tipo, o número que é representado na representação unária por esse 1. E aí, a gente repete o número de 1s. A gente pode só, tipo assim, copiar esses 1 e colocar como zeros do lado. E aí vai ficar aquela, tipo, aquela clássica 0n, 1n, ou 1n, 0n, que não é regular, é livre de contexto. Como eu não entendi. A gente pode pegar o número de 1s e copiar o número de zeros do lado, equivalente. Vai ficar 1n, 0n. Acho que foi isso. Deixa eu ver. Foi isso que o Renan fez. Ele mandou ele agora no chat. Pegar. Só que ele fez em vez de 1 com 0, que é pegar uma linguagem regular, compostas. Tá, e qual é a redução aí? Porque a redução você tem que mostrar que como levar os elementos de B em A e tem que de A em B, né? E tem que mostrar como levar os elementos de não A em não B. Não A em não B. Um mapeamento é isso. É uma função que leva os elementos de A em B e os elementos de não A em não B. Deixa eu ver. Então, quem é a função que você está fazendo? A função que ela vai de B para A seria de repetir números de 1 como 0. E aí agora você quer uma função que leva de não A, no caso, que pega qualquer palavra que não está em A e leva para alguma palavra que não está em B. Tá. Se uma palavra não está em A, dá para poder. Tem que ser ainda usando o mesmo alfabeto das duas? Sim, é o mesmo alfabeto as duas aí, né? Quer dizer, não precisa ser a priori, mas a gente está assumindo que é. Se tem alguma que não está no formato 1n, 0n, a gente pode só pegar o tamanho dessa palavra e transformar. Não, mas ela está aí. Deixa eu ver. Mas, tipo assim, se a gente transformar no que não está em B, a palavra resultante precisa ainda estar em não A? Uma redução, para ser uma redução, é uma função computável, decidível, certo? Total, ou seja, que pega qualquer palavra e vai mapear as palavras que estão em A nas palavras que estão em B. E as palavras que não estão em A em palavras que não estão em B. E a mesma função. É a mesma função, é uma função só. Isso é um mapeamento. Certo. Como é que a gente pode construir um mapeamento desse? Vamos lá, gente. A gente consegue checar deterministicamente, ou seja, a gente tem um procedimento decisório, né? Que nunca entra em loop infinito, no caso. Que diz se uma palavra está em A ou não. A gente tem. Que procedimento é esse? A gente pode usar uma gramática, se aquele é no livro de contexto, a gente pode checar se a palavra é gerada pela gramática. Com que método? A gente tem o da tabela, de aquele que é N ao cubo, para poder checar se ele está lá. Algoritmo de Cocker-Younger-Kazami. Ou a gente poderia rodar um algoritmo de pilha, um autômato de pilha. Certo? Então a gente tem uma forma de decidir se uma palavra pertence a ou não pertence a. Certo?
A gente só precisa, para um mapeamento, que o resultado do mapeamento esteja em A e esteja em B ou não esteja em B, certo? A gente não precisa de mais nenhuma informação para isso ser um mapeamento. Então, o que é que a gente pode... Como essa decisão, se uma palavra pertence a ou não pertence a, eu posso simplesmente fazer isso por caso. Eu vou pegar duas palavras, uma palavra que pertence a B e uma palavra que não pertence a B. Digam uma palavra que pertence a B. Zero. Zero, então. Zero. Então, zero se W pertence a A e uma palavra que não pertence a B. 1 se W não pertence a B. Ou não pertence a A. Então, isso, decidir se W pertence a A ou se W não pertence a A, é decidido por um algoritmo. Existe um algoritmo que faz isso. Né? Isso aqui eu posso pensar como uma maquinazinha F de W rode o meu autômato de pilha, né? MA sobre W, se aceita, return zero. Se não, return 1. Então, isso aqui é um decisor, tá? É uma máquina decidível. Autômato de pilha nunca entra em loop infinito, ele sempre para. Tá? Então, essa minha máquina F, essa minha máquina computa essa função F. Tá? Quer dizer, ela nunca entra em loop infinito se m_a também nunca entrar em loop infinito. Isso aqui é um autômato de pilha. Um autômato de pilha nunca entra em loop infinito. Um autômato de pilha sempre para. Ok. Um autômato de pilha ele vai consumindo a entrada um caractere por vez. A cada passo ele consome um caractere da entrada. Ou, na verdade, um caractere da pilha. Né? Ok. Então, também dá para converter uma em uma máquina de Turing facilmente, né? Não precisa. É um autômato de pilha. Você roda o autômato de pilha. É o que importa. É um algoritmo. Certo? Então, isso aí sempre para. Logo, essa máquina MF sempre para e computa a minha função F. Então, perceba. Se o meu W pertence a A, o F de W vai pertencer a B. Se o meu W não pertence a A, o F de W não pertence a B. Então, isso é uma redução de A em B. Só que A não é regular e B é regular. Logo, não vale que toda redução de um regular num não regular vai... Ou toda redução de uma linguagem numa linguagem regular vai caracterizar que a linguagem original é regular. Essas reduções, elas só vão valer como a nossa redução ela é muito genérica, ela é qualquer produto decisório, a gente pode esconder o corpo da computação inteiro nessa função de decisão. Certo? Então, em geral, a gente não consegue separar por classes de dificuldade ou complexidade essa noção de redução. A redução por mapeamento, ela vai funcionar efetivamente para dizer, a gente consegue decidir ou não. Ela serve para separar o que é decidível, o que é semidecidível e o que não é decidível, né? O que é indecidível. Mas ela não serve para separar classes mais finas de computabilidade, né? De dizer, olha, noções de computabilidade mais estreitas. Justamente porque
no mapeamento a gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode gastar tanto tempo quanto necessário aqui. Certo? Certo. E como que a gente decidiu que. Como que a gente viu que A não é regular? Que A não é regular, isso é um resultado básico de linguagens formais e autômatos, pelo lema de bombeamento para linguagens regulares. Pode, Renan. Não precisaria provar que isso não é regular, não. Como não é tema da disciplina, lema de bombeamento, eu assumo que é um resultado que pode ser utilizado. Questão 6. Peguei um problema para o que é Turi decidível, depois eu reduzi ele a PP. Não. Você pegou um exemplo, Renan, e mostrou que ele é redutível ou não. Para essa questão, você tem que mostrar que qualquer problema que seja decidível, recursivamente enumerável, é redutível para PP, por mapeamento, e que se um problema for redutível para PP, por mapeamento, ele tem que ser reconhecível.
Na questão 12, pede para provar que PSpace está contido em XPTime. O de 2 elevado a NK para algum K. Então, se eu só mostrar que o limite até isso aí, já vale. Isso. Para qualquer problema em PSpace, né, no caso. Renan, sim, você tem que mostrar que o tempo de execução é O de 2 elevado a NK para algum K. Para qualquer problema em PSpace, o tempo de execução dele é O de 2 elevado a NK para algum K. E aí, mais dúvidas? Seis ponto 15? Do livro do Cipser? Vou abrir aqui o Cipser, peraí. Computação, livros, Cipser, capítulo 6, hierarquia de teoremas, altera, 6.15. 6.15. Mostra que para qualquer linguagem A, existe uma linguagem B, tal que A é Turing irredutível para B e B não é Turing irredutível a A. Beleza. Cadê? Me perdi já. Você tem que mostrar que você consegue, o que é que está dizendo efetivamente. Então, essas reduções, Turing reduções, elas estabelecem graus de complexidade de problemas, certo? Só que esses graus de complexidade, eles são graus bem poderosos, bem largos de complexidade, né? Então, que a gente chama de graus de complexidade Turing.
graus de Turing, né? Estabelece uma ordem nos problemas computacionais. O que esse teorema diz efetivamente é que essa ordem não é degenerada, ou seja, nem todos os problemas não se achatam inteiro. Então, sempre existe um problema de complexidade maior. O que a gente tem que pensar é como é que a gente acha um problema de complexidade maior, dado o problema A, como é que a gente vai achar um problema B, que A seja redutível para B e B não seja redutível para A. Isso é relativamente fácil no sentido de que a gente sempre pode pegar o... Não, quer dizer, tem que ver a classe... A gente pode dar saltos de complexidade bem grandes, mas não sei se tem necessidade disso para essa questão específica. Acho que essa questão, ela sai com graus mais simples de complexidade. Deixa eu olhar aqui, grau Turing. Porque a priori você poderia simplesmente pegar, por exemplo, mas aí você entra na hierarquia aritmética, eu não quero que vocês entrem nisso. Esse é o teorema de Post, mas como é que eu uso isso de forma simples, sem ter que fazer uma coisa muito complicada? Tá, eu tenho que pensar nisso, porque assim, o jeito fácil de fazer isso é você constrói com máquinas de oráculo. Só que isso são coisas que vocês não viram ainda. Então eu não sei. Não é uma boa questão nesse momento para vocês verem, assim. Não sei se eu consigo achar uma linguagem para falar que seja simples de vocês entenderem essa questão. A ideia é simples. A ideia é que, tipo, essas redutibilidades de problemas, elas estabelecem uma ordem entre os problemas computacionais, certo? E essa ordem, ela não é degenerada. Existe uma quantidade infinita de escalas de dificuldade de problemas computacionais. Então, existem problemas computacionais que são redutíveis entre si, e aí existe uma outra escala em que os problemas daqui são redutíveis para os problemas daqui, mas eles daqui não são redutíveis para o de baixo. E todos esses dessa escala são redutíveis entre si. Mas a gente sempre consegue uma outra escala em cima. Então, existe uma quantidade infinita de escalas desse tipo. Certo? Existe uma quantidade contínua de graus de dificuldade de Turing. Isso é obtido pelo teorema de Post, e a gente faz isso utilizando uma redução de uma correspondência entre problemas e fórmulas de primeira ordem, fórmula de primeira ordem. Ou é fórmula de segunda ordem, na verdade, eu acho. Que tem uma relação com a hierarquia aritmética. Mas aí é uma coisa mais avançada. Não sei se dá para fazer isso de forma mais simples, assim. Deve dar. Eu só não sei como construir exatamente esse B de forma simples. Deixa eu ver aqui se ele tem no... Ele tem o 6.15 aqui. Ele não mostra, né? Os exercícios do CIPSER, você encontra vários deles resolvidos na internet, viu? Se você procurar, você encontra as resoluções no Stack Overflow e coisas do tipo, no Stack Exchange, né, na verdade, ou no Math Overflow, você encontra elas.
Ele utiliza um tipo de máquina, máquina oráculo, no final das contas, que vai fazer problemas de parada para cada grau de máquina de Turing, no final das contas. Como é que funciona a ideia desse teorema? Você vai pegar todos os problemas que são equivalentes, que são redutíveis entre si a A, isso forma uma classe, certo? Aí você vai criar um problema da parada para essa classe. Aí você vai mostrar que esse problema da parada, ele não pertence a essa classe, certo? Ou seja, ele não pode ser redutível a nenhum problema dentro dessa classe. Só que todos os problemas dentro dessa classe são redutíveis a ele. A ideia basicamente é essa. Mas precisa de uma construçãozinha. Enfim. Mais dúvidas? Vixe, quando é que eu tenho que mandar o negócio para Abacus? Se não tem mais dúvida, encerrar, né, gente? Beleza, então? Então, é isso. Boa tarde. Tentem participar do seminário estudantil.